E aí, já fez seu estudo bíblico hoje? Então vamos lá? Vamos fazer a nossa Lexio Divina de hoje, estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje, dia 5 de setembro, vamos ver o texto que está lá no Evangelho de São Lucas, a pesca milagrosa. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de ler e meditar na Tua Palavra. Pedimos a graça de que esta leitura, que esse estudo, produza os frutos necessários para a nossa conversão. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Vamos lá, então? Evangelho de São Lucas. Já pega aí, na sua Bíblia está aí, ó, Lucas 5, de 1 a 11, texto da pesca milagrosa, que é o Evangelho da liturgia de hoje, dia 5 de setembro de 2024. Nós vamos falar aí sobre o chamado dos primeiros discípulos, especialmente do chamado de Pedro. Mas para isso nós vamos fazer, então, o primeiro degrau da nossa Lexio Divina, que é o método, né, de estudo bíblico que nós usamos aqui. O primeiro degrau é a leitura. Nós vamos ler o texto e aprender algo sobre o texto. E aí, com o que nós aprendemos sobre o texto, nós vamos seguindo para os próximos degraus. Tá bom? Então, vamos lá, pega comigo aí o Evangelho, que é o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus estava ensinando a palavra. Isso é importante, tá? Estava ensinando as Escrituras, coisa que um mestre da lei fazia, né? Um doutor da lei fazia. Jesus se coloca como um mestre. Ele é um mestre e ele ensina as Escrituras. Não na sinagoga, agora no meio do povo de Deus, lá à beira do lago, né? Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Os pescadores tentaram pescar a noite toda, que era o melhor horário para pesca. Não deu nada muito certo. E eles estavam lá limpando as redes. Tá? Entre eles estava Pedro, tá bom? Subindo numa das barcas, que era a de Pedro, então a gente já vê o destaque de Pedro nessa história, porque nós vamos falar do chamado dos primeiros discípulos, especificamente do chamado de São Pedro, tá? Ele pediu para que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. O mestre sempre ensinava ou em pé ou sentado para os seus discípulos, né, para as pessoas lá na sinagoga. E aqui Jesus ensina para as multidões lá sentado nessa barca, que é a barca de Pedro. Quando acabou de falar, ele disse para o Simão Pedro: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Veja, essa turma tinha acabado de pescar a noite toda, né? Eles tinham acabado de pescar a noite toda e não tinha dado nada certo. Eles sabiam que pescar à noite era melhor que de dia. Eles sabiam onde jogar a rede para pescar. Não tinha dado certo. Agora vem um sujeito que é de outra região, não é ali, não vivia ao redor daquele lago, não era pescador, era filho de carpinteiro, e veio dizer, pesca de dia ao invés de pescar de noite e lança a rede num outro lugar diferente. Peraí, mas quem conhece daquela região são os pescadores, é Pedro. Mas veja o que Pedro diz, esse é o primeiro ponto importante para nós aqui. Veja o que Pedro diz. Simão respondeu, versículo 5. Senhor, mestre, olha, ele reconhece Jesus como um mestre, aquele que ensina com autoridade. Nós trabalhamos a noite inteira, ou seja, nós sabemos que pescar, onde pescar, como pescar, a gente sabe o melhor a fazer. Você não é da nossa turma aqui de pescador, mas, diz o texto, mesmo nós não tendo pescado nada e sabendo o que fazer, mas em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Então, Pedro, o primeiro ponto, ele não só respeitou a palavra de um mestre que ensina sobre a Escritura, mas ele teve a coragem de colocar em prática, mesmo que tudo indicasse o contrário, porque ele já tinha pescado a noite toda. Ele já sabia onde jogar a rede. E nada deu certo. E aí vem o mestre da lei e fala, faz diferente. Mesmo que pareça um absurdo no primeiro momento. E não só em respeito à palavra, mas o primeiro ponto é que ele coloca a palavra em prática, mesmo que pareça que vai dar tudo errado, né? E assim fizeram e aconteceu um milagre, versículo 6.
Apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Para a gente ter noção do tamanho desse milagre, né? E aí, segundo ponto. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Agora, além de saber que Jesus é o mestre da lei, ele já sabe que Jesus é o Senhor. Veja, Pedro não ficou olhando só para o milagre. Pedro agora, por causa do milagre, ele reconheceu Jesus como o Senhor. Não só, já tinha reconhecido Jesus como o mestre da lei. Como um mestre que ensina as escrituras com autoridade. Porque ele deu atenção à palavra desse mestre. Agora ele reconhece Jesus como seu Senhor. Como Filho de Deus, porque ele diz: afasta-te de mim, porque sou pecador. Veja, Pedro não ficou preso naquilo que é o milagre. Ele podia ter ficado preso, olhado só para o milagre, pelo tanto de peixe, pelo lucro que ele ia ter. Ele podia ter olhado até com certo orgulho e com vaidade, ou então até com raiva de, peraí, vem esse sujeito aqui que nem é pescador e dá certo o que ele manda fazer tudo o contrário que se faz, e dá certo, e eu que sou pescador aqui não pesquei. Ele podia ter ficado até chateado, ou poderia ter ficado envaidecido pelo tanto de peixe que tinha ali, pelo lucro que ele obteve, mas não, o milagre foi a ponte para que ele se encontrasse com não só o mestre da lei, mas também com o Senhor, o Filho de Deus. Ele se prostra. A gente se prostra diante de Deus. Ele se prostrou diante de Jesus e reconheceu o próprio pecado. Ele buscou a conversão. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. O milagre fez a atuação na vida de Pedro do jeito certo. Ele enxergou o milagre do jeito certo. Ele enxergou o milagre como uma ponte para ele se converter, para ele mudar de caminho. Por isso que ele faz essa declaração diante de Jesus. E aí diz o versículo 9, o espanto se apoderou dele. Que espanto é esse? É aquele espanto de tantos que se encontraram com Deus no Antigo Testamento, quantos que se encontraram com Jesus no Novo Testamento. É aquele fascínio desse mistério que é a presença de Deus na nossa vida. Essa admiração, essa palavra que muitas vezes a gente encontra nas nossas traduções. As pessoas ouviam Jesus falar nas sinagogas e outros lugares e se admiravam. Ficavam fascinados, esse espanto com a presença de Deus. Tanto que todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer, também ficaram espantados, né? Tiago e João e os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. E Jesus, porém, disse a Simão: não tenha medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Esse é o terceiro ponto importante. Se o primeiro, ele reconhece Jesus como mestre e não só dá atenção às palavras dele, mas coloca em prática. No segundo momento, quando ele experimenta o milagre é essa ponte para ele se converter, ele se converte. Ele enxerga agora Jesus como mestre, que ensina, mas que também faz. Ele é o Senhor, ele é o Filho de Deus, ele se prostra diante do Filho de Deus e se converte. Reconhece o próprio pecado e sabe quem pode salvá-lo do pecado, que é Jesus. E a partir disso, o terceiro ponto, ele encontra o seu lugar nesse mundo. Ele vai realizar a sua missão. Ele, a partir de agora, vai ser pescador de homens. Versículo 11, e levaram as barcas para a margem, e deixaram tudo, e seguiram Jesus, rumo à vivência plena da vocação, à vivência máxima. Continuam pescadores, mas agora de homens. Vão à plenitude da vocação, da missão que Deus dá a cada um deles nesse mundo. Bom, é isso que nós aprendemos nesse texto, né? Um pouco do que nós podemos aprender. Claro, você pode aprender muito mais coisas. Você que vai dizer aí, inclusive na área de comentários, o que mais? Você estudando aí, nesse estudo bíblico, você fazendo seus estudos, o que mais você aprendeu sobre esse texto que pode partilhar conosco, né? Porque agora nós vamos para a meditação. A meditação é a hora que nós vamos confrontar o que nós aprendemos desse texto com a nossa vida. Denis, mas eu ainda tenho uma dúvida ou outra sobre esse texto. Tudo bem, deixa para uma próxima oportunidade. Agora você vai pegar só o que você aprendeu desse texto. Você tem essa segurança que você aprendeu, para você poder fazer também uma meditação segura, confrontar com a tua vida e saber que de fato Deus está falando com você. O que Deus pode falar conosco desse texto, né? Tanta coisa, né? A partir daquilo que Pedro viveu aí, o que nós podemos aprender desse texto? Primeiro, aprender que Jesus fala conosco, né? Como ele mestre da lei, como ele mestre que ensina as escrituras,
como Pedro no primeiro momento viu, ele também nos ensina. Ele fala conosco através do nosso estudo bíblico, por exemplo. Mas resta saber se nós vamos colocar esta palavra em prática. Porque se Jesus fala, ele fala. Mas nós precisamos agora colocar essa palavra em prática, como Pedro colocou. Mesmo que pareça, às vezes, um absurdo a olhos humanos o que Jesus está nos pedindo. Porque a olhos humanos parecia um absurdo ele mandar pescar de dia, jogar a rede num outro lugar, que a turma não jogava. Ou seja, os pescadores é que sabiam o que fazer. Mas Jesus está mandando, está quebrando os paradigmas ali, né? Está mandando fazer uma outra coisa. E Pedro diz, eu vou confiar na tua palavra. E não só respeitou a palavra. Ele acreditou na palavra, mas ele colocou em prática. E nós temos, além de escutado e acreditado na palavra de Jesus, por exemplo, com o nosso estudo bíblico, a gente tem colocado a palavra de Jesus em prática, mesmo que aparentemente pareça um absurdo. Primeiro ponto, precisamos colocar a palavra de Jesus em prática. E segundo ponto, quando aconteceu o milagre, porque nós colocamos a palavra de Jesus em prática, nós não podemos ficar presos no milagre. Nós precisamos entender que o milagre, quando ele acontece na nossa vida, é para a nossa conversão. É para olhar para Jesus e falar assim, só tu é capaz de fazer isso, então tu és realmente o meu Senhor, tu és o Senhor da minha vida. Só o Senhor pode fazer isso. Obrigado, Senhor, por me mostrar que o Senhor é o servo e eu sou um pecador. E aí me prostro diante de Jesus, peço perdão dos meus pecados, para a minha conversão, para que eu entre nesse caminho que é o próprio Cristo, para que eu entre no seu seguimento, para que eu largue minhas redes e siga Jesus. Isso é conversão. Isso é sair do caminho que eu estou e entrar no caminho que é o próprio Cristo, o segmento ao Cristo. Então, primeiro ponto, colocar a palavra de Jesus em prática. Segundo ponto, que os milagres que acontecem na minha vida não são para eu me vangloriar, para eu tirar proveito, para eu obter vantagem, para eu ficar vaidoso. Não, os milagres que acontecem na minha vida foi Jesus que operou. Para quê? Para que eu reconheça o senhorio dele na minha vida e converta meu coração. E o terceiro ponto, convertendo o meu coração, eu assumo a minha missão. Eu assumo meu lugar nesse mundo. Resumindo nessa meditação, então, 3 coisas. Colocar a palavra de Jesus em prática. Quando eu coloco a palavra de Jesus em prática, eu experimento os milagres no meu dia a dia. E esses milagres precisam me levar mais para junto de Jesus. Reconhecer o senhorio dele na minha vida, me converter, reconhecer meus pecados e me converter a Jesus. E me convertendo a Jesus, assumir o meu lugar que Jesus tem para mim nesse mundo, reconhecer, cumprir bem a minha missão, a missão que o próprio Jesus me confia. Amém? Bom, esse é um pouco da meditação que eu fiz aqui com vocês, né? Mas claro, você deve fazer a sua meditação. Então Jesus nos falou conosco aí 3 coisas basicamente: colocar a palavra em prática, é a primeira. Reconhecer que os milagres da minha vida vêm do próprio Jesus e assim reconhecer o senhorio dele na minha vida. E, reconhecendo que eu sou pecador e que Jesus é o Senhor da minha vida, assumir a minha missão, me converter e assumir a minha missão. A missão que Jesus mesmo me confia. Bem? Então Jesus me falou tudo isso. E agora eu vou responder a Jesus na oração. Bom, para a oração de hoje, quero convidar você a rezarmos juntos uma oração para Santo Afonso de Ligório, para fazer a vontade de Deus. Uma oração pedindo a Jesus para nós fazermos a vontade dele. Porque tudo começou com Pedro fazendo a vontade de Jesus, mesmo que tudo parecia, a olhos humanos, que ia dar errado. Mas quando nós cumprimos a vontade de Jesus na nossa vida, os milagres acontecem, a nossa conversão acontece. Jesus se torna Senhor da nossa vida. Nós o seguimos e cumprimos a nossa missão. Vamos rezar? Meu Deus e meu tudo, apesar de minhas ingratidões e negligências em vos servir, continuais a me atrair ao vosso amor. Aqui estou e não quero resistir mais. Quero renunciar a tudo para pertencer só a vós. Além de tudo, vós me destes, obrigado a vós, a possibilidade de amar. Me encantei convosco e quero a vossa amizade. Como posso amar outra coisa depois de ter vos visto morrer de dor numa cruz para me salvar? Como poderei contemplar-vos morto, consumido nos sofrimentos, sem vos querer bem com todo o meu coração? Sim, Redentor meu, amo-vos com toda a minha alma e não tenho outro desejo senão vos amar nesta vida e por toda a eternidade. Jesus, minha esperança, minha força e meu consolo. Dai-me força para que eu vos seja fiel. Dai-me luz, fazei-me conhecer as coisas de que me devo desapegar.
Ajudai-me em tudo e eu vos queira obedecer. Jesus, eu me ofereço e me abandono inteiramente em vós, satisfazendo o desejo que tendes de unir-vos comigo, a fim de unir-me convosco, meu Deus e meu tudo. Vinde, Jesus, possui todo o meu ser. Atrai para vós todos os meus pensamentos e todos os meus afetos. Renuncio a todos os meus caprichos, a todas as consolações, a todas as criaturas. Só vós me bastais. Dai-me a graça de não pensar senão em vós, não desejar senão a vós, meu Deus e único bem. Maria, Mãe de Deus, alcançai-me as graças da perseverança. Amém. E aí chegamos no quarto degrau, no degrau da contemplação. Quando nós contemplamos essa presença de Deus enquanto rezamos, né? Durante todo o nosso estudo, mas de modo especial enquanto rezamos, contemplamos a presença de Deus no nosso coração. Muito bem, e na contemplação também, talvez Deus te peça algo, te direcione a algo mais específico. Também é hora de deixar Deus conduzir a nossa vida, né? Talvez frisar algo que na meditação ele já nos falou, mas às vezes ele frisa mais na oração e na contemplação nós experimentamos essa palavra de Deus. Talvez um versículo, vale a pena reler um versículo que te chamou mais a atenção, através do qual Deus tem falado mais com você, por exemplo. Tá bom? Isso tudo faz parte desse degrau, que é o degrau da contemplação. E assim chegamos ao final desse nosso estudo de hoje, né? Desse estudo do Evangelho de hoje, e eu quero convidar você a pegar aí, se não um versículo de hoje, para você lembrar sempre desse estudo, né? Pelo menos durante o dia de hoje, lembrar desse estudo, de tudo que Jesus te falou, vê a hashtag de hoje aí, ó, vou lançar as redes, vou fazer aquilo que Jesus está me dizendo para fazer, vou colocar a palavra de Jesus em prática, né? Coloca aí nos comentários para mim, para eu saber que você chegou até o final desse estudo, para conhecer você, para saber que você faz parte desse nosso grupo de estudos bíblicos que estamos criando aqui. Coloca aí, digita aí, vou lançar as redes. E você pode também colocar aí um pouco da sua meditação, algo que você aprendeu na leitura e que nós não falamos aqui. A sua oração talvez foi diferente da nossa, né? Dessa que eu fiz aqui. A sua experiência com Deus, não sei, é um lugar para partilharmos, cada um de nós, um pouco do nosso estudo e assim um ajudar o outro, né? A aprender mais sobre a palavra de Deus, a rezar melhor com a palavra de Deus, tá bom? É isso. Vamos juntos lançar as redes, ou seja, vamos juntos fazer, cumprir a vontade de Deus, ouvir a palavra de Deus aqui no nosso estudo, mas colocá-la em prática durante o nosso dia, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo estudo.